É triste ter de ser as minhas galinhas, a égua do cigano, a ovelha do Manel, a cabra do Chico a tratar da manutenção dos espaços verdes da nossa aldeia, porque a burra da Presidente essa não o faz. Foi esta a publicação polémica nas redes sociais que deu origem a um processo em tribunal contra Luís de Brito. Condenado pelo crime de difamação e obrigado a pagar 1.200 euros à autarca de Albernoa, Luís recorreu e viu o Tribunal da Relação de Évora absolvê-lo. Em causa está, segundo o magistrado da relação, um efeito literário em que o qualificativo burro foi usado de forma isolada e lateral num contexto e sentido de crítica política. Entende assim o Tribunal que a liberdade de expressão e a crítica constituem fundamentos essenciais da democracia. Ora, então vamos lá ver se eu consigo falar sem efeitos literários para ver se a gente se entende. Portanto, este senhor põe uma publicação, supostamente para se queixar de que as rotundas e as coisas não são... Que os jardins não são cuidados e, portanto, é preciso lá pôr os burros e as coisas todas para parar a relva. No meio do discurso, põe lá que estão lá os burros dos outros, mas a burra da Presidente não está lá. Sendo que a Presidente não tem nenhuma burra. Portanto, aqui o burra deve-se aplicar de uma outra forma. Há um primeiro tribunal que o condena e que diz, sim senhora, isto é uma difamação em relação à Presidente da Junta, mas ele recorre, como tem direito, é da lei, e o Tribunal da Relação diz o contrário do Tribunal de Primeira Instância. Hierarquicamente superior e, portanto, impõe-se à primeira decisão. Portanto, e o senhor doutor juiz acha que a burra da Presidente é um efeito literário que não tem aqui o intuito da difamação. Muito bem, então passo a explicar. Primeira questão. Artigo 37 da Constituição da República Portuguesa. Reza assim, liberdade de expressão. Isso. E diz sumariamente o seguinte, toda a gente é livre de expressar o seu pensamento por palavras, imagens ou de qualquer outra forma, sem qualquer condicionante. Mas o mesmo artigo diz o seguinte, quando essa liberdade de expressão violar um princípio penal, será analisado, no caso concreto, pelos tribunais competentes. Ora, neste caso, considerou-se que poderia haver a violação do artigo 180 do Código Penal, o artigo da difamação, que reza o seguinte, quem, perante terceiros, imputar factos que ofendam a honra e a dignidade de alguém, pode cometer um crime. Então o que é que nós temos aqui? Temos dois conflitos. O primeiro tribunal achou que burra era uma ofensa para a Presidente, o segundo achou que burra era uma coisa tranquila e era um efeito literário. Conforme já expliquei, a instância superior, e de forma, eu considero muito douta, considera, de facto, que há ali uma colisão entre a liberdade de expressão e aquilo que o povo diz, o meu direito termina quando começa o teu, e, portanto, temos ali uma fronteira sempre muito tenue. Às vezes falamos aqui de justiça ser subjetiva ou não. Aqui, a única coisa que diferiu foi o entendimento do juiz. Exatamente. Aqui o que está em causa é saber se aquele enquadramento literário que não deixa de ter uma certa graça, Cristina, e uma certa imaginação. Porque não é você a Presidente da Junta. Não, eu não sou. Nem nunca poderia ser a Presidente. Quando muito poderia ser o Presidente. Não, Cristina, é evidente que um Presidente de uma Junta tem que estar sujeito a crítica. Como é óbvio. E ele expõe-se. Portanto, o Tribunal também ninguém tem que chamar a burra. Bom, aí nós vamos entrar com outra situação, que é o seguinte. Há, de facto, algumas utilizações de expressões com nomes de animais que o Tribunal tendencialmente considera injuriosos, que é o caso da vaca. Sendo a vaca e o burro dois elementos até de presépio e simbólicos. Se este nome tivesse escrito porque a vaca da Presidente não está lá... Provavelmente... Mas também falou da cabra do Chico. Certo. Só que o Chico não se queixou. E a égua do cigano. E da égua do cigano. Pronto. Mas isso foi para lhe dar um enquadramento. Agora, de facto, nós podemos conotar o burro normalmente com dois sentidos. Primeiro, nós associamos o animal burro, que de facto é um animal muito querido, em perigo de extinção, até por sinal, como um animal... então é amoroso até chamar. Eu gosto muito... Não, mas o burro tem duas conotações. Em termos literários e objetivamente é um burro, normalmente chamamos alguém que é provido de inteligência ou pouco provido de inteligência, uma pessoa que tem pouca inteligência, é burro. E isto não é assim uma ofensa por ela, mas também não é simpático. Mas há outra característica do burro, que é teimoso. Todos nós conhecemos
o rapaz a puxar a burro e ele Então, não mas ir. porquê é que ele não E, escreveu portanto, a teimosa da Presidente? porque não tinha o impacto que ele pretendia, era limitar o direito à expressão dele, não conseguia, em termos políticos, a atenção das pessoas. Se ele dissesse a teimosa da Presidente não arranja o jardim, Nós ninguém já lia. estamos de acordo aqui por uma coisa, porque como é óbvio, quer dizer, isto não tem qualquer tipo de implicação, nem a Presidente ficou mal, nem este. Então, a Presidente lá está, como é Presidente, eu também me chamam todos os nomes e mais alguns, muitas vezes nas minhas redes sociais, e é para o lado que eu durmo melhor e isto não me afeta nada. Eu acho é que tem que haver algum respeito, porque o respeitinho é muito bonito. Eu, assim, pelo menos, aprendi e acho que não é preciso este tipo de linguagem para se passar mensagens. E acho que tem que haver algum tipo de contenção e tem que se explicar às pessoas, de facto, não se pode dizer tudo. Cristina, as pessoas têm que ter cuidado nas redes sociais. Há muita gente que usa linguagem e usa uma liberdade de expressão cometendo crimes sem ter essa consciência. Sim. E se for um qualquer anónimo, e as redes sociais é muito ataques de namorados e ex-namorados e de amigos e de vizinhos, e de facto depois muita coisa dessa dá e incorre em julgamentos, em crimes de difamação, para a Presidente, conforme já aqui foi dito e bem, ela tem que estar mais sujeita a isso e eu claramente considero que aquele enquadramento não era um fator para ser desonroso para a Presidente. Mas, por exemplo, se eu agora disser assim, não seja burro e ligue para o 007... Não é ofensivo. Cristina, Não é ofensivo, Cristina, portanto, ninguém me pode E acusar é, de nem dizer tenhas uma falta coisa. de inteligência, nem sejas mas vou dizer uma teimoso. coisa, Mas a liga. língua é um instrumento muito perigoso. É. Pois é, E depende da forma como se utiliza. por algum motivo tivemos censura. Exatamente.